A inflação americana pode ser realmente atribuída de forma integral a Vladimir Putin? Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a inflação americana e por que ela não pode ser atribuída integralmente a Vladimir Putin, até porque, conforme a gente vai ver, não tem tanta influência assim e a inflação já vinha sendo galopante nos Estados Unidos. E por que a gente vai tratar desse tema hoje? Porque a manchete já diz tudo. Biden culpa a Rússia pela inflação nos Estados Unidos e Putin rebate. Não nos culpem. E por que o Putin fala isso? Até tendo um certo ponto de razão nesse aspecto. É claro que o que Putin vem fazendo é algo terrível, né? O custo social, econômico, os danos que ele está causando não tem precedentes. Porém, pessoal, o que a gente pode estar tirando de tudo isso é que, de fato, parece que os Estados Unidos estão legitimando, entre aspas, a inflação recente, que veio muito alta, conforme o gráfico mostra, o gráfico ali de baixo, que é o CPI, que é como se fosse o IPCA lá dos Estados Unidos, um índice de preços que visa mensurar a inflação. É uma cesta de produtos utilizados no dia a dia dos americanos que, na média, se eles sobem, esse índice tenta captar quanto que foi o grau dessa inflação em níveis percentuais. Como a gente pode ver ali no gráfico, essa é a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, realmente, gerações de pessoas não viram uma inflação tão alta. E por que essa inflação está ocorrendo? Tem 100% a ver com Putin? É totalmente culpa do Putin? Não, na verdade, como a gente pode ver, já estava muito alta muito antes do início de todo esse conflito ocorrer de fato concretamente. Como a gente viu ali, já estava em 7% antes mesmo dessa guerra iniciar, e quando ela começou, essa inflação acelerou antes das próprias sanções, né? Esse índice ele capta o quanto foi no mês, né? E compara com os últimos 12 meses. Então, como a gente pode ver, o índice já vinha subindo anteriormente, essa inflação já estava ocorrendo antes mesmo dos impactos econômicos das sanções que os Estados Unidos colocaram contra a Rússia. Não só os Estados Unidos, como a Europa, enfim. E por que essa inflação estava ocorrendo, conforme a gente pode ver? Bom, para isso a gente tem que ver o gráfico do M2, que é um gráfico que mede a quantidade de dinheiro em circulação nos Estados Unidos. Olha ali para o ano de 2020, quando começou de forma muito acelerada uma expansão da quantidade de dinheiro na economia americana. Tudo isso ocorreu porque o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, queria colocar mais dinheiro em circulação na economia para estimular a economia no momento onde estavam passando as empresas por aquele período de lockdown, onde tinha menor fluxo de pessoas circulando, menos pessoas consumindo, comprando coisas, com menos pessoas comprando produtos, as empresas passam a produzir menos, passam a ter uma necessidade de empregados menor e cria toda aquela recessão. Para evitar isso, ou tentar evitar isso, o Federal Reserve resolveu colocar mais dinheiro em circulação na economia. Isso é um fato, é inegável. Não tem como discutir com isso. É o gráfico que está ali na tela, o M2, o gráfico ali de cima, que é um agregado monetário. A quantidade de dinheiro em circulação na economia aumentou muito. E o gráfico de baixo são os ativos totais do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Olha ali como que subiu de forma veemente em 2020, muito parecido com o período anterior ali da crise de 2008, só que dessa vez mais forte ainda. Então é um fato de que a quantidade de dinheiro em circulação aumentou muito. E o que acontece quando você tem uma oferta maior de alguma coisa? A tendência é que o preço caia, o valor daquilo caia. E justamente o governo colocou mais dinheiro em circulação na economia, ou seja, aumentou a oferta de dinheiro, em um momento em que a demanda por dinheiro estava muito baixa. O que é a demanda por moeda, demanda por dinheiro? Quanto mais produtiva é uma economia, quanto mais produtos ela tem à venda, significa que ela tem mais produtos que querem ser trocados por dinheiro. Com isso, lê-se produtos sendo trocados por dinheiro como demanda por dinheiro. Tem mais produtos para serem trocados por dinheiro. Isso é a demanda por moeda. No período de lockdown, a gente viu que, infelizmente, a quantidade de produção da economia se reduziu bastante. Ou seja, menos produtos sendo trocados por dinheiro significa uma demanda menor pela moeda. Pela lei de oferta e demanda, economia básica, uma demanda baixa com uma oferta alta, quantidade de dinheiro em circulação muito alta, isso faz o valor desse produto cair. Com dinheiro não é diferente.
Se tem uma demanda menor por dinheiro, ou seja, a economia está menos produtiva, e tem uma quantidade de dinheiro maior em circulação, o dinheiro vale cada vez menos. E se o dinheiro vale menos, significa que você vai precisar de uma quantidade maior de dinheiro para comprar as mesmas coisas que você comprava antes, porque as coisas que você comprava antes vão estar com um preço mais alto. Não foram os produtos que aumentaram de preço, na verdade foi o dinheiro que você utiliza que perdeu valor. Isso foi reprecificado nos produtos. Os produtos agora valem mais, já que o seu dinheiro está valendo menos. Por que seu dinheiro está valendo menos? Menor demanda por moeda, a economia menos produtiva e a oferta de dinheiro maior. Então, isso não tem mistério. Foi isso que foi a grande pressão inflacionária que ocorreu. Então, isso não teve a ver com o Putin, conforme os dados empíricos mostram para a gente. Bom, mas você pode argumentar, tudo bem, mas teve também o fator do petróleo. É um fato que o petróleo subiu, o preço do barril, muito depois das sanções que a Rússia fez, justamente pela importância que a Rússia tem nesse setor de commodities, principalmente petróleo e gás natural. Claro, o preço do petróleo subiu sim muito recentemente, porém a gente tem que lembrar que a inflação já estava em cerca de 7% antes dessa guerra, desse conflito inicial, das sinais de que poderia estar iniciando. Então, assim, o preço do petróleo já vinha subindo anteriormente, até porque os próprios americanos adotaram uma política de ESG, de energia verde, energia limpa, que desincentivava o início de projetos de exploração do petróleo. Então, a oferta de petróleo no mundo já vinha com essa tendência de ser reduzida para trocar a matriz energética dos países por algo mais verde. Então, menos oferta de petróleo, menor oferta, significa que a tendência é que o preço daquilo suba. E conforme vocês podem ver no gráfico, no canto direito da tela, o preço do petróleo já estava subindo, ali de 6 meses, já estava subindo, bem forte até. E claro, depois ali mais para perto de março, como vocês podem ver, subiu pra caramba. Por que isso aconteceu? Porque a Rússia, que está muito envolvida com esse comércio de petróleo, sofreu muitas sanções. Então esperava-se que a oferta de petróleo fosse diminuir e por isso o preço subiu. Mas como a gente pode ver no gráfico, antes dessa alta recente bem forte, ali já estava subindo o preço do petróleo. Então, é claro, esse fator do petróleo mais caro é uma forte pressão inflacionária, justamente porque se o petróleo está mais caro, a gente precisa de petróleo para transportar tudo, mais os derivados de petróleo que são comercializados no dia a dia. Então, se o preço do petróleo está mais alto, isso cria um custo adicional em toda a cadeia de produção da economia. E se toda a cadeia de produção está com um custo mais elevado, a tendência é que esses custos sejam repassados para os produtos finais que ficam mais caros, o que tende a gerar a inflação naquele sentido mais convencional de aumento geral no nível de preço. Claro, o preço de tudo vai estar subindo porque vai ter mais custos com logística, transporte, pelo fato da gasolina estar mais cara. Mas a gasolina já vinha ficando mais caro. E os impactos desse preço do petróleo até serem repassados para a economia real também demoram. Isso foi muito recente. Então, a gente tem que ver, claro, que no longo prazo isso é sim uma pressão inflacionária adicional, principalmente para a Europa, que ainda depende do gás natural da Rússia. Então, vamos ver como é que isso vai andando. Mas, como a gente pode ver, o próprio Putin deu uma resposta a isso, onde ele diz que o fornecimento de petróleo russo para o mercado americano é cerca de 3%, ou seja, uma quantia que, segundo as palavras do Putin, é insignificante. E os preços estão crescendo lá nos Estados Unidos e, segundo o Putin, isso não tem nada a ver com ele. Ele disse ainda que eles, ou seja, os americanos, apenas se escondem atrás dessas decisões para enganar mais uma vez sua própria população, o governo americano no caso. E vocês podem até falar, bom, mas não dá para confiar no Putin, Ele faz muita propaganda e tal. Realmente, ele realmente faz muita propaganda. Mas a gente tem uma fonte ali do BBC que até menciona que realmente os Estados Unidos são menos dependentes, com cerca de 3% do seu petróleo importado vindo da Rússia em 2020. Então, realmente, 3% não é algo que impacte muito. É claro que se o preço negociado no mercado estiver mais alto, de qualquer forma, isso vai ter um impacto nos Estados Unidos. Mas vai ter daqui para frente. Isso não muda o fato de que já vinha tendo uma inflação mais alta. E isso é inegável. Agora vai ter mais uma pressão de inflação. Mas é claro que no discurso o governo americano pode dizer que é culpa do Putin, enfim, tem até uma tendência disso ocorrer, na verdade, mas a gente sabe que a inflação já vinha devido ao aumento da oferta monetária, devido a várias outras questões, o preço do petróleo já vinha subindo anteriormente, agora isso tende a se agravar pelo preço do petróleo. A Rússia também está muito envolvida no comércio de fertilizantes, que é usado nos alimentos, nós temos soja, milho também, que vem aumentando de preço, justamente que a Rússia exporta para outros países, então commodities alimentícias também estão com preço lá em cima, isso tende a gerar uma inflação, mas a gente não pode deixar esse discurso
levar totalmente. Não é só pelo fator Putin, que sim é um fator de pressão inflacionária, que está ocorrendo uma inflação nos Estados Unidos. Até porque ela já vinha ocorrendo, o preço do petróleo já vinha subindo, a quantidade de dinheiro de circulação já tinha aumentado, a inflação já tinha vindo 7% ao ano, com o pessoal achando que ia vir maior e maior, e atualmente está em 7,9% no acumulado dos últimos 12 meses. Então é um patamar extremamente alto que já vinha se consolidando e agora tem uma tendência de acelerar até um pouquinho mais, mas dessa vez com uma suposta legitimação que o governo vai ter de estar acusando o Putin de todos os problemas, e claro que o Putin é um problema enorme, tanto humanitário quanto para a economia. Mas pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. A gente também convida vocês a conhecer os nossos cursos, os links estarão na descrição. Curso Start para quem está começando no mundo de investimentos, falamos sobre renda fixa, renda variável, um pouquinho sobre ações, e em ações a gente entra mais detalhadamente no outro curso, o curso BVI de Bolsa de Valores para iniciantes, quem está começando no mundo de Bolsa de Valores, e o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que são uma ótima alternativa para se proteger da inflação no longo prazo. Lembrando que os links todos estarão na descrição. Agradecemos a atenção de todos e até o próximo vídeo.